O ano era 1845. Uma professora havia sido admitida para lecionar em uma escola primariamente de meninas, no Pensionnat von Neuburg, localizada onde hoje fica a Letônia. Emily Sage, de 32 anos, bonita, inteligente e de reputação invejável. Ela era muito dedicada e uma ótima professora. Seus alunos a adoravam, e ela também tinha um bom relacionamento com seus colegas de trabalho. O pensionato era uma escola que admitia alunos da nobreza. Nesse caso, podemos supor que a Emily, para ser bem relacionada com pessoas de classe, ela deveria ser como tal. Sendo uma ótima e dedicada professora, sua reputação não poderia esconder um problema que ela tinha. Emily trabalhou em 18 escolas durante 16 anos de sua carreira, sendo o pensionato o 19º local de trabalho. Isso levantou muitas dúvidas a respeito dela. Por que uma professora tão dedicada e bem relacionada mudava tanto de trabalho? Claro que é possível que professores mudem bastante de escola, mas isso era muito para os padrões da época. Acho que até hoje, na real. Algumas estudantes começaram a reclamar que viam uma irmã gêmea da Emily em alguns locais da escola, e até mesmo durante as aulas. Em um dia em que ela estava escrevendo no quadro, uma imagem idêntica de Emily surgiu ao seu lado, imitando seus movimentos. Depois disso, sua aparição começou a ficar mais frequente. A sósia às vezes fazia as mesmas coisas que ela e em outras fazia coisas diferentes. O dia em que as alunas começaram a realmente ficarem aterrorizadas foi quando Emily estava dando uma aula e havia saído da sala para pegar flores no jardim. Porém, a sua cópia ainda estava lá sentada. Foi aí que as meninas ficaram muito assustadas porque, às vezes que a sósia aparecia, era somente quando a Emily estava presente, e dessa vez havia sido diferente. É relatado que duas meninas tomaram coragem para se aproximarem da sósia dela, mas a mesma não respondia, e ao chegarem cada vez mais perto a sósia desapareceu. Quando era perguntado para a própria Emily a respeito disso, ela não sabia do que todos estavam falando. Emily dizia que nunca teve uma irmã gêmea, e também nunca chegou a ver esse fantasma dela. Após algumas alunas reportarem a outros professores e aos diretores da escola o ocorrido, um motivo havia surgido do porquê Emily, mesmo sendo bem relacionada, não conseguia se manter em um único lugar. Doppelganger é um sósia, ou uma duplicata de um indivíduo. Na mitologia é representado como uma aparição fantasmagórica do ser, e o fenômeno é relacionado a mau presságio e morte. Atualmente, o termo doppelganger é usado quando alguém possui outra pessoa muito parecida fisicamente. Os pais das meninas ficaram sabendo do ocorrido e reclamaram na direção. Alguns deles chegaram até tirar suas filhas da escola por estarem perturbadas com o caso. Apesar do doppelganger não causar mal direto a ninguém, e também por conta da Emily ser admirada e bem capacitada, o diretor se viu sem escolhas. Eventualmente, Emily Sage foi dispensada da escola. A história de Emily Sage foi contada pela primeira vez no livro Footfalls on the Boundary of Another World, de Robert Dale Owen. Uma das meninas que foi aluna de Emily e era filha do barão de Guildenstern, chamada Julie, contou a história para ele, que depois Owen publicou em seu livro. Depois da demissão de Emily do pensionato, não se tem mais nenhuma informação sobre ela. Bom, vamos lá. Robert Dale Owen, nascido na Escócia, se mudou para os States e tirou cidadania americana, se tornando um político no Partido Democrata. Posteriormente se tornou espiritualista e publicou 2 livros, sendo um deles o já mencionado. Antes de publicar seu livro, Owen supostamente fez uma visita ao próprio barão de Guildenstern, dessa vez o irmão de Julie, que recentemente havia escrito a respeito do espiritismo. Isso nos leva a supor também que Owen foi muito influenciado pelos depoimentos de Julie ao escrever seu livro. Johann Ludwig von Guildenstern, médium, reconhecido por suas obras sobre o espiritismo e também por experimentos da escrita direta, ou pneumatografia, que é o fenômeno que um médium convoca um espírito para transmitir uma mensagem escrita. No decorrer dos anos, Johann recebeu diversas escritas de espíritos com testemunhas. Isso fez com que o espiritismo se espalhasse na França, e foi promovido por Rivail, que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, o patrono do espiritismo. Julie, a irmã de Johann, o acompanhou em seus trabalhos e foi editora de suas obras. Agora, a pergunta que não quer calar: a Emily realmente existiu? Bom, não dá pra ter certeza porque depois da história não há mais nada falando sobre ela, nem mesmo testemunhos dos seus trabalhos anteriores. De acordo com os relatos da história, se Emily tinha 30 anos em 1845, ela nasceu por volta de 1813. Emily supostamente nasceu em Dijon, na França, e registros civis afirmam que uma menina de sobrenome Saget havia nascido em 1813. Esse é o único material existente que poderia confirmar a existência de Emily, mas como isso data de séculos atrás,
É difícil dizer se o caso realmente aconteceu ou foi só mais uma história.